Tá gravando. Gente, então vamos conversar aí sobre o projeto de extensão. O projeto de extensão aí do curso de pedagogia, eu estava olhando essa documentação, é uma documentação nova para a gente. Eu acho que eu já tinha falado para vocês que vocês são uma turma que está entrando aí depois de uma nova diretriz curricular do curso, depois de uma nova gama de exigências aí, né, do Ministério da Educação. E aí entra aí esse projeto de extensão, que o formato que ele está vindo é um pouco diferente do que o pessoal que cursa estava fazendo, sabe? Então, eu achei bacana a documentação, eu acredito que vai ser muito bom para vocês esse projeto de extensão, por conta do que vocês vão conseguir fazer e aprender, né? Eu dei uma olhada nas datas, né? O prazo para entrega, gente, é sexta-feira, dia 22 de maio. Então, a gente tem aí 3 meses, mais ou menos, né? Menos de 3 meses. Pouco menos de 3 meses para vocês encerrarem essa extensão. Aí, o que acontece, pessoal? No ambiente virtual, eu não sei se eu conversei com vocês, eu acredito que não, sobre o ambiente virtual. Os tutores, quem corrige essa atividade são os tutores, tá? Então, com certeza, tem um tutor que vai fazer a avaliação dessa atividade aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que contatos do curso. Quando a gente clica aqui em contatos do curso, ele ainda não está retornando. Pelo menos para mim não aparece. Vocês receberam alguma mensagem de tutor no ambiente virtual? Não. Não, né? Porque normalmente, gente, ó, tutor, ele é responsável pelas atividades que o aluno tem que enviar no ambiente virtual. Então, tudo quanto é atividade que o aluno faz e envia no ambiente virtual, é o tutor que corrige. E aí, no caso da extensão, ela é uma das atividades que são corrigidas pelo tutor. Então, o aluno envia a atividade de extensão pelo ambiente virtual e o tutor é por aqui que você vai ter contato com o seu tutor, por aqui que ele vai mandar mensagem, é por aqui que você vai ver sua nota, é tudo aqui pelo ambiente virtual. Então, assim, quando vocês entram na disciplina de projeto de extensão, não sei se vocês já entraram, já navegaram, já deram uma olhadinha. Eu tenho uma carta de apresentação, esse é o primeiro documento, né, que é apresentado aqui para vocês, da extensão. Ó, essa carta de apresentação, gente, ela é o seguinte, ela é uma cartinha que vocês precisam levar caso, vamos supor que vocês vão se apresentar em alguma instituição e falar assim, olha, eu sou aluno, né, da universidade e eu preciso fazer uma atividade de extensão. E aí você vai levar esse documento para se apresentar. Esse documento, gente, ele não é um documento obrigatório, ele está mais a título de complementar aqui, né? Então, caso a instituição que vocês escolherem aí para atuar diga para vocês, olha, só atendo se você comprovar aí que é aluno mesmo e que precisa fazer isso. Aí esse é um documento que dá para vocês preencherem e enviarem também, né? Mas não é um documento que seja obrigatório, não é um documento que você tem que enviar para o tutor analisar e dar nota, tá? Então, esse é um documento que serve mais para auxiliar aí nessa apresentação mesmo, para a instituição onde vocês vão fazer essa atividade, tá? Então, vocês podem imprimir, podem preencher e assinar. Deixa eu voltar aqui. Voltando na apresentação, aqui vocês também têm 3 vídeos, né? Esses 3 vídeos seria bacana vocês darem uma assistida, eles vão falar um pouquinho sobre o porquê, né? Vocês têm que ter projeto de extensão. A extensão, gente, universitária, ela até então não era obrigatória, né? Desde o ano de, acho que 2022, ela começou a ser obrigatória no ensino superior, né? Até então era optativa, né? Existiam instituições que faziam, outras não, então não era algo obrigatório. Hoje, o Ministério da Educação, ela obriga todos os cursos, os alunos precisam ter ações que vão ter esse cunho social, porque a extensão ela é muito disso. E a extensão que a gente pede aqui para vocês é que vocês façam ações, sempre com aquele olhar pedagógico, para atender um determinado público, uma determinada região, né, uma determinada demanda social, tá? Só que sempre a gente vai ter um olhar pedagógico. Então,
muitas das vezes, na grande maioria das vezes, das extensões que nós fizermos, gente, é uma arrecadação de alimento, pega uma cesta básica aqui e leva para o outro lado. É uma ação onde vocês precisam ensinar alguma coisa, vocês precisam atuar, né, pedagogicamente nisso. Pode ter uma doação, pode ter uma assistência nesse sentido? Pode ter, junto com algo pedagógico. E é muito do que está pedindo nessa extensão. Tanto que o título dela é Extensão Apoio Escolar, né? Então, a proposta dela é que vocês façam uma ação pedagógica dentro de um espaço não formal de ensino. Espaço não formal de ensino, gente, pode ser qualquer lugar, qualquer instituição, seja ONG, seja uma biblioteca, um espaço que preze e que tenha a intenção de educar, de ensinar, mas que não seja uma escola. Então, se tem, por exemplo, alguns de vocês têm faz parte do grupo da igreja que ensina ali as crianças as questões bíblicas. É um espaço não formal, por quê? Porque ele tem intenção de educar, né? Então, ele vai educar aí, falando sobre as coisas da religião. ONGs, né? ONGs tem bastante espaço não formal, porque vira e mexe tem cursos, tem projetos a qual tem esse olhar de ensinar algo para alguém, né? Então, é isso daí que vocês vão fazer esse semestre. Eu vou fazer uma visitinha aqui no AVA dessa disciplina, para vocês verem, e aí depois a gente passa por uma apresentaçãozinha que eu montei, a gente discutir um pouquinho, tá? Vamos ver os templates também. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo quietinho. Estão me ouvindo? Vocês não me deixam sozinha, falando sozinha aqui, não, hein? Sim, eu estou ouvindo. Também tô Estou ouvindo. ouvindo. Eu não gosto de me sentir só. Tá. Template PDCA. Pessoal, esse template PDCA, ele é um documento que vai auxiliá-los a elaborar, a planejar o projeto de extensão. A ferramenta PDCA, gente, é uma ferramenta de gestão da qualidade, né? O PDCA ele é muito aprendido e muito discutido nos cursos de gestão, tá? Porque ele é um processo onde, dentro de organizações, as pessoas planejam, né, desenvolvem, e aí eles vão colocar em prática, né, aquela ação que ele planejou, e após ele colocar em prática, ele tem a avaliação, né? Ele checa, então ele planeja, coloca a atividade em prática, checa a atividade e avalia. Preciso mudar? Não, tá bom, continua. Não tá bom? Eu preciso mudar, replanejo e continuo, né? É um processo de avaliação contínua. O ciclo PDCA, né, esse template PDCA, então ele usa essa metodologia para que vocês consigam fazer este planejamento, tá? Então, lembrando que o P do PDCA é de plan, né, de planejamento em inglês, o D é de do, de ação, né, de fazer, o C é o check, da checagem, e o A é o action. Então, PDCA quer dizer planejamento, ação, checagem e avaliação. Planejo, faço, verifico, e tomo atitudes, né? Se continua ou se reformula. Isso é contínuo, é constante, tá? Dentro da extensão, então, vocês vão usar esse ciclo para pensar na ação, desenvolvê-la, fazê-la, né? Aplicá-la. E aí depois você. Ai, minha mãe tá me ligando, depois eu ligo para ela. Planejam a atividade, verificam, colocam em prática. Depois que vocês colocarem em prática, vocês vão fazer uma análise também da ação que vocês fizeram, verificar se foi tudo que foi planejado, foi realizado. Precisaria mudar? O que precisaria mudar? Não, deu tudo certo, tudo conforme planejado, tá? Então, esse documento do PDCA, gente, ele serve como norte para o planejamento de vocês. Ele não é um documento que precisa ser preenchido e enviado para o tutor. Ele é um documento que vai nortear as ações de vocês. Então, é importante que vocês deem uma olhada nele, leiam, verifiquem o que ele está pedindo, que ele vai ser esse norte para vocês para o planejamento, tá?
Então, ele tem toda a orientação do que deve ser feito dentro dessa extensão, né? Ela é uma extensão de apoio pedagógico com contexto para a comunidade. Então, que é o que coloca aqui, ó. Respeito aos costumes e culturas locais, a IES, a Instituição de Ensino Superior, por meio do seu empenho na área educacional, reserva a principal atenção ao desenvolvimento de sua comunidade local, então articulando política, multidisciplinar, relacionamento, desenvolvimento de atividades pedagógicas, né, voltadas para a comunidade. E aí o projeto de vocês é o quê? Ó, desenvolver ações de apoio escolar em espaços não formais. Então, gente, quando eu olhei esse nome aqui de projeto de extensão apoio escolar, eu fiquei pensando que seria uma ação que vocês fossem desenvolver dentro de uma escola, né? Mas, na verdade, não. Vocês vão dar um apoio pedagógico dentro de um espaço que não é uma escola. E aí vocês vão atender uma determinada demanda ali daquele local, mas pensando em ensinar alguma coisa, trazer algo ali para aquele público, né? Ó, aí vocês terão um papel de protagonista, porque nessa atividade de extensão vocês podem se reunir em grupo e podem fazer essa ação em grupo. O relatório ele é feito de forma individual, mas vocês podem realizar isso em grupo. A Fecha a sala, né? Oi, a porta. vocês querem perguntar Fecha a alguma coisa? porta. Deixa o menino falar. Vem, não, você está estudando, vinha pra cá. Sai daí. Ele tá com o fone aberto. Melhor deixar ela aqui do que ficar ouvindo zoado. Você sabe o que eu tava fazendo? Tá bom, gente, mas eu preciso me concentrar aqui. Então, Com concentra zoado com eu não ela. consigo. Adúlio, não é para do lado. Vem, mãe. É. Tem Não. alguém com o fone aberto. Não sei quem é. Eu vou sair daqui. Eu vou sair da. Eu tô chamando, vem. Não consigo colocar um outro. Tá aí? Coloquei um outro. Justificativa, tá? Então, aqui ele vai fazer uma justificativa do projeto em si, né? Do que foi planejado para que vocês realizem. O objetivo do projeto, isso é importante. Promover ações de apoio escolar em diferentes espaços formativos, fortalecendo a relação entre universidade e comunidade, por meio de práticas inclusivas, uso de tecnologia educacional e estímulo ao protagonismo dos licenciados em formação inicial. Então, vocês precisam fazer uma ação que envolva espaços não formais de ensino, né, assumindo aí esse papel de protagonista dentro das licenciaturas. E aí, desenvolver atividades que valorizem a diversidade cultural e social, contribuindo para a construção de ambientes educativos inclusivos e equitativos. Então, por exemplo, vocês podem trabalhar dentro de questões aí de diversidade, tanto cultural como social, vocês implementar práticas pedagógicas que integrem tecnologia educacional, favorecendo o letramento digital. Eu vejo que esse projeto, gente, ele tem muito link, muita relação com a disciplina de tecnologia que vocês estão tendo, né? Então, vocês têm que pensar uma ação que vai atender uma determinado público ali daquela instituição que vocês escolheram, pensar em atividade que vai falar de diversidade cultural e social, também pensando em tecnologias educacionais, que vão auxiliá-las ali naquele processo. E estimular o protagonismo de vocês, tá? Aqui tem alguns públicos-alvo, né? Eu até coloquei na apresentação também, né? Então, pode ser tanto em ONGs, centros comunitários, igrejas, ó, instituições religiosas, museu, teatro, né? Centros de arte, bibliotecas. Então, é qualquer espaço que seja não formal. E aqui eles dão alguns exemplos também do que se pode fazer em cada um desses espaços. Então, assim, cabe a vocês, pessoal, dar uma leitura nesse documento e verificar o que vocês conseguem fazer. Eu estava conversando com a professora Águida há pouco, né, falando sobre a extensão com ela, e aí ela até falou de tentar ver alguma instituição onde vocês conseguissem todos fazer no mesmo lugar, né, e eu acho que isso seria interessante, porque aí vocês, né, alinhariam ali junto com ela, alinhariam também as questões da própria disciplina, que vocês têm com ela, uma das, né, e já eliminariam aí essa extensão. Olha que se vocês fazem em grupo, acaba que fica um pouco mais fácil, né, dividir o peso. Bem, então, esse documento aqui, gente, vale a leitura, ele tem uma divisão de carga horária por atividade, então, a extensão, ela tem que dar uma carga horária ali de 100 horas. Essas 100 horas estarão separadas, né,
divididas entre horas de planejamento, horas de execução e horas do relatório final. Então, a ação que vocês vão realizar lá nesse determinado local vai demorar um determinado tempo, que é o tempo que demora para vocês, talvez, regerem uma aula, regerem ali um curso, alguma atividade, né, junto com aquele pessoal. As demais horas vão ser divididas entre o planejamento e o relatório, tá? Cronograma, então vocês precisam definir o cronograma das atividades, por isso que eu volto a falar do ciclo PDCA, né, que ele fala de planejamento, então vamos definir estratégias, definir prazos, né? Então, diagnóstico das necessidades da comunidade. Então, vamos pensar qual comunidade eu quero atender, quais são as necessidades daquela comunidade. Talvez se vocês escolhendo o local onde vai realizar a ação, fica mais fácil para preencher isso daqui. Porque aí lá naquela instituição você vai entender de fato quais são as necessidades dessa comunidade. Né? E aí vocês vão elaborar um plano de ação, um cronograma de atividades. Então, tudo isso vocês vão ter que definir um prazo de início e fim. Pessoal, qualquer coisa vocês vão me parando, tá? Para perguntar. A minha ideia aqui é dar uma passada rápida nos documentos para vocês conhecerem e falar um pouquinho sobre eles, né? Deixa eu ver o arquivo. Agora sim, gente, o relatório final. Esse é o documento que vocês precisam preencher e enviar. Lembrem, então, que o PDCA, ele é um documento importante, porque ele vai te dar várias orientações que vocês estão vendo lá, mas o que tem que ser entregue é esse daqui. É esse daqui que vocês vão fazer. É esse documento, gente, que deve ser feito de forma individual. Por mais que todos vocês foram lá numa instituição de caridade e fizeram ação. Cada um de vocês vai preencher um relatório diferente, falando da mesma ação. Porque nesse relatório, gente, tem uma parte que fala sobre a sua percepção, o que você aprendeu, o que você sentiu, o que você entendeu, né? Enfim, a sua percepção sobre aquela ação. A sua percepção é diferente da do colega, tá? Então, o relatório ele vai ser na mesma data, ele vai ser no mesmo local, ele vai ser a mesma ação, mas cada um de vocês vai preencher uma percepção diferente, porque isso é super comum, né? Cada um com a sua. Esse documento, gente, ele é todo travado. Onde é para preencher, está desbloqueado. Se não está desbloqueado, é para não preencher já. Então, assim, aluno, RA, polo e curso, vocês preenchem, tá liberado aqui para preencher. Ó, ele tá liberado para vocês preencherem. Isso daqui tudo liberado, ó. Dados do projeto, aqui já está preenchido, você não tem como apagar, fazer nada. Descrição da ação. Então, aqui vocês vão colocar qual foi a atividade realizada, uma breve descrição, aí vocês vão colocar aqui e digitar, dizendo que a atividade realizada foi feita de determinada forma, enfim. Aqui vai caber o que vocês realizaram. Local foi na instituição tal e tal. Aqui vocês vão colocar o nome da instituição, localizada em tal lugar. Essa instituição está ali dentro daquela comunidade há mais de 30 anos, atendendo, então, crianças da região. Enfim, vocês vão colocar ali um histórico, vão contextualizar, né? Esse local de realização é um local de contextualização de onde foi feito, tá? O que esse local faz para a comunidade, qual é o público que ele atende, né? Qual a importância dele para aquele local. Público-alvo, especifique quantas pessoas da localidade participaram da ação. Esse público-alvo, gente, não é o público-alvo da ONG, por exemplo, que vocês vão participar, que vocês vão realizar. É o público-alvo da ação que vocês fizeram. Então, vamos pensar que vocês deram uma aula ali para um grupo de jovens sobre... Vamos pensar. Sobre um determinado tema, sobre... Por exemplo, vamos falar de feminicídio, vamos falar algo, é que eu tô com isso na cabeça, que é período agora do Dia das Mulheres, né? Eles vão tratar sobre algum assunto de relevância social, porque eu vejo que o que eles estão pedindo é algo bem voltado para a cultura e social. Então, vocês podem muito bem pensar num tema de relevância social, vocês podem pensar num tema que está em alta ali naquele local que vocês vão participar, e talvez como que eu vou levantar aquele tema? É conversando com a gestão daquele local.
vai lá naquele local, conversa com o assistente social responsável, por exemplo, e fala: o que vocês precisam? Eu tenho uma extensão para fazer, eu preciso trabalhar alguma questão cultural ou social nesse grupo, né? E aí ele vai te ajudar a delimitar, porque ele sabe, ele conhece o público dele, né? E aí o público-alvo de vocês vão colocar aqui. Então, são 20 crianças, por exemplo. Ou vocês podem colocar que foram 10 mulheres vítimas de abuso. Não sei, vocês vão pensar qual é o seu público, tá? Aqui, gente, o público de vocês não precisa necessariamente ser criança, pode ser adulto, pode ser homem, pode ser velho, pode ser mulher. A questão é que vocês têm que ensiná-los alguma coisa, vocês têm que trazer informação para eles, tá? O próximo, então, apresente a situação que você identificou em sua comunidade local que motivou sua atuação prática. Então, é muito linkado com o que você já conversou com a pessoa responsável lá. O que você viu dentro daquela sociedade, daquela comunidade que precisaria falar sobre isso? Por quê? Né? Que situação, né, foi o start ali para você tratar esse assunto? Apresente o cronograma da ação. Lembra aquele cronograma que a gente viu lá no template PDCA? É o mesmo que está aqui. Então, aqui vocês vão definir. Por exemplo, o diagnóstico das necessidades da comunidade. Vocês podem colocar uma data assim, bem perto de hoje, né? Porque vocês vão pensar, ó, aqui é o início de tudo, né? Vocês vão arrumar aqui bonitinho. Vocês vão arrumar aqui bonitinho. 27/2. Ah, vamos supor que vocês planejaram e definiram tudo até o dia 5/3. Então, aqui vocês vão definir a data, foi o período de diagnóstico. Depois, foi o período da elaboração do plano de ação, tá? Enfim, a execução, quando foi feita, né? Ou realização das oficinas, atividades educativas, aplicação de metodologias participativas e uso de tecnologias educacionais e registro das ações. Durante a execução, então, vocês vão indicar ali datas na qual vocês foram realizando as ações, tá? Descreva de forma detalhada a ação que você realizou. Aqui, gente, então é quando eu falo para vocês, vocês fizeram essa atividade em grupo. Aqui, cada um vai fazer o seu, porque aqui, ó, você vai colocar que você, por exemplo, Michele, realizou o contato inicial com a assistente, tá, social, enfim. Depois fiquei responsável por organizar, né, por trabalhar dentro das atividades, enfim. Vocês vão colocar tudo que cada um de vocês fizeram, também de uma forma geral o que foi feito, mas lembrem-se, aqui vocês vão pôr a palavra de vocês. Não façam um texto único aqui para todo mundo fazer igual, tá? Isso aí os tutores não gostam, eles querem que seja individual. Porque por mais que vocês fizerem equipe, cada um vai aprender algo, cada um vai entender algo, né? Então, aqui cada um faz o seu. Registro das atividades. Aqui, então, no dia que vocês forem fazer essa ação, vocês vão tirar foto, né? Então, é aqui que vocês vão colocar as imagens. Autoavaliação da atividade. Aqui também é individual, tá, gente? Então, ó, aquele relatório, aquela parte do relatório que fala de descrever o que foi feito, qual foi a ação, vocês vão pôr com as palavras de vocês, cada um com a sua. A foto não, a foto pode ser foto igual para todo mundo, porque foi uma mesma ação. A autoavaliação da atividade, ela é individual também, você está se avaliando. Será que eu fui bem aqui no que diz respeito à atividade, ajudou a desenvolver o projeto de extensão, integrando as competências e conteúdos do curso, né? Então, você vai avaliar, puxa vida, o que eu estou aprendendo nesse semestre dentro da faculdade? Essa extensão me ajudou a entender, me ajudou a contextualizar essas questões? Ah, sim, ajudou. Foi muito bom, 10. Ah, ajudou, mas eu acho que poderia ter sido melhor, então eu vou colocar ali uma nota 6. Essas notas que vocês se autoavaliam, gente, isso daqui não vai ser referência para avaliação de vocês enquanto nota aqui da atividade, tá? Isso é uma autoavaliação. O você não se avaliar muito bem quer dizer que você está analisando que poderia ter sido melhor, que algo não deu certo, enfim, mas isso não vai prejudicá-los na nota final da atividade, tá? Isso aqui é uma autoavaliação de vocês.
Percepção sobre as atividades de extensão realizadas, né? Então, ó, relate de forma dissertativa, mínimo 15 linhas, da sua experiência com as ações extensionistas. A partir das questões norteadoras a seguir, ao escrever seu texto, inclua justificativas. O texto deve ser de autoria inédito. Então, vejam, lá em cima está pedindo para você focar mais na ação. O que foi feito aquele dia. Aqui é o que você teve de experiência. Qual foi a sua experiência? E aí tem questões norteadoras que, no decorrer dessa sua dissertação, tem que contemplar essas respostas, né, que ele busca. Como você melhorou suas habilidades profissionais devido à sua participação em atividades de extensão do curso? Quais foram as melhorias identificadas após a conclusão do projeto? Tá? Então, você falará com as suas palavras o que você conseguiu perceber, o que você conseguiu entender. De que maneira você aplicou os conhecimentos adquiridos no curso para a realização desse projeto? Vejam que aqui vocês também não podem excluir, está tudo bloqueado, é aqui que vocês vão fazer a dissertação. Então, é aqui que vai acontecer a dissertação de vocês. É aqui que vai ser a dissertação pessoal. Anexo obrigatório. Insira o termo de autorização para a realização das atividades extensionistas, datado e assinado pelo responsável legal, preferencialmente pelo GOV. Aqui, gente, esse termo é aquele primeiro termo que eu falei para vocês. Deixa eu dar uma olhada nele. É que aqui, pessoal, é uma carta de apresentação. Então, esse documento ele tem 2 páginas, né? A primeira página é uma carta de apresentação, que foi a que eu falei para vocês, que era a carta para vocês apresentarem no local. Fala assim, olha, fiz essa atividade, né? Preciso fazer essa atividade. O segundo documento é um termo. Esse termo é onde o responsável por aquele local te autoriza a estar ali, tá? Então, aqui nesse documento, a pessoa lá que vai preencher. Você até pode levar meio preenchido, né? Nome da organização, CNPJ do local, endereço. E aí vai colocar o nome do estudante, número de matrícula, nome do curso e o seu semestre. Esse documento, gente, ele está em PDF, então vocês vão precisar imprimir e colocar o nome de vocês à mão, o número de matrícula à mão, o nome do curso à mão, o nome da organização à mão, tudo aqui à mão, tá? Data e a pessoa responsável lá do local vai assinar pelo GovBR. A pessoa precisa assinar pelo GovBR. Tá bom? Que esse documento ele não veio editável. Eu não sei se a gente salvar, a gente conseguiria abrir ele em Word para editar. Deixa eu ver se eu consigo. Ver se abre. Esse é o documento do relatório. Eu estou abrindo coisa errada. Não abre em Word, não, gente. Vocês têm que preencher tudo à mão, tá? E tanto que essa segunda parte aqui do documento tem que colocar o nome da pessoa e o cargo dela. Talvez seria interessante até pegar um carimbo dessa pessoa, se ela tiver, sabe? Coloca o nome, coloca o cargo dela e a pessoa carimba. Só que aí ela tem que assinar digitalmente também, tá? Nem que ela assine, carimbe e depois você mande para ela digital para assinatura. Eu acho, gente, que se a gente optar por fazer todos num único lugar, fica mais fácil essa organização, né? Porque aí eu pego a gente entra em contato com essa pessoa responsável e aí ela já faz para todo mundo, né? Fica mais fácil. Faz esse documento para todo mundo. Outra coisa importante que é bom a gente falar sobre ambiente virtual, que é algo que eu não falei para vocês ainda. Lá no ambiente virtual de vocês,
vocês têm prazo para entregar a atividade, né? Então, vocês vão vir aqui, relatório final, envia aqui sua atividade. Quando vocês clicam aqui em enviar atividade, ele vai aparecer o prazo, que é dia 22 de maio. Então, vocês têm até o dia 22 de maio, às 23h55, para mandar essa documentação. O que acontece? Os tutores, eles têm um período para correção de atividades. Normalmente, eles corrigem até 10 dias úteis, tá? Não é corrida, é dia útil. Então, para que eu consiga. E aí, muitas das vezes, gente, o que acontece? Se eu mando logo para esse tutor, vamos supor que daqui umas 3 semanas, no máximo, vocês já estão enviando esse projetinho para ela, dessa tutora. Ela ainda vai ter como corrigir. E aí, se tiver alguma questão que ela não concorda, que ela solicita correção, ela vai enviar para vocês corrigirem e vai reabrir a atividade para vocês enviarem novamente. Só que eu preciso enviar isso em até 10 dias úteis antes do prazo final, no máximo, né? O meu limite para enviar para o tutor, para ter possibilidade de reenvio, é se eu mandar 10 dias úteis antes do dia de maio, né? Pelo menos, pode mandar antes, pode mandar bem antes, mas não pode ser depois de 10 dias úteis antes do término. Então, só para a gente entender que dia que vai dar esses 10 dias úteis. Se eu estou falando em maio, vamos para maio aqui, ó. Dia 22 de maio é uma sexta-feira. Eu tenho que contar, né, para trás quantos 10 dias úteis eu terei para entregar essa atividade. Então, esse é o dia 22, então eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso enviar para que haja correção do tutor até o dia 8 de maio. Então, é um pouco antes, né? É o quê? 2 semanas antes eu tenho que enviar para que o tutor tenha tempo de corrigir e me dá outra possibilidade de envio. Mas eu não consegui mandar até o dia 8, eu vou mandar depois do dia 8. Vai mandar, o tutor vai aceitar. A única questão é que ele não vai te devolver para corrigir. E às vezes, quando os alunos deixam para mandar ali depois do dia 8, então, ele vai arcar com as consequências. Se tiver algum erro, se o tutor invalida esse documento, ele está direto reprovado. Porque isso é um projeto, não tem prova para você recuperar a nota, tá? Se o tutor invalida, está reprovado direto. Tudo bem essa questão de prazo, gente? Tudo certo? Sim. Tá. Vamos ali na apresentaçãozinha que eu fiz, rapidinho. É muito do que eu já falei, tá? Só para a gente dar uma repassada. Isso aqui eu mandei para a Michelle, acredito que a Michelle, se não mandou, já vai mandar para vocês, né, Mi? Já enviei Então, no grupo já, no grupo do WhatsApp. então tá bom. Então, ó, é o que eu estava falando, vocês precisam pensar em toda essa jornada, né, todo esse processo que vocês têm que desenvolver no decorrer desse projeto, que é pensar na temática, que é de apoio escolar, escolher qual é o público, escolher aonde vocês vão fazer essa ação, depois vocês vão definir o que farão naquele local, vão planejar uma ação, né, que pode ali contar com alguns dias, alguns encontros, depois vocês vão executarem, né, e por fim, montar o relatório, né? Então, o relatório ele tem que ser enviado posterior ao término ali daquela ação, né? Então, planejem, identifique o local, as necessidades, planejam, façam e preencham o relatório para envio. Vocês podem ver, gente, que o relatório ele não é um documento muito extenso, então não é muito difícil de preencher, tá? E tem muito de colocar com as palavras de vocês, o que de fato foi ali, né, ocorrido. Então, não é muito difícil esse relatório. Eu acho que o mais difícil ali da extensão é você identificar o local que você vai, a ação que você fará e colocá-la em prática, né? Propósito, né? Quando eu penso no propósito da extensão, é trazer educação de qualidade dentro de contextos que também não são escolares, né? O espaço formal de ensino, quando eu falo formal, gente, eu estou falando de ensino infantil, educação infantil, fundamental, médio, superior, tá? Isso é educação formal, isso é escola. Quando eu falo em levar a educação de qualidade para ambientes fora da escola, né, são esses outros tantos setores aí da economia. Garantir acesso equitativo e inclusive à aprendizagem ao longo da vida, fora da escola tradicional. Redução de desigualdades, né? Então, a partir do momento que eu faço uma ação de cunho social, eu ajudo, né, para reduzir as desigualdades sociais.
E também trabalhar temas de igualdade de gênero, por exemplo, né? Incentivar práticas pedagógicas que empoderem as meninas, por exemplo, e mulheres em diferentes contextos. Seu papel enquanto aluno, né? Pensar na identidade docente, né? Pensar no que você está aprendendo do curso, do que você busca como profissão, né? E a questão de sair da sala de aula tradicional e trazer contextos mais práticos e mais atuais de ensino, né? Porque hoje a gente fala muito de sair do tradicional e trazer metodologias ativas e trazer um ensino que traga o protagonismo aí para esse estudante. Eu vou pensar também, né, que seu papel na diversidade, pensar em ambientes que sejam mais inclusivos possíveis, né? A gente sabe que dentro de uma sala de aula hoje, né, dentro do próprio espaço formal, a gente deve ser inclusivo, né? A gente deve incluir todos conforme suas diferenças, adaptar conteúdo, pensar em questões porque todos precisam ter acesso à educação. E o letramento digital, porque é algo que fica claro aqui, que eles querem que vocês realizem ações que vão trazer algo tecnológico. E eu sei que vocês estão vendo na disciplina de tecnologia da educação, gente, que tecnologia dentro da educação não é só questões de inteligência artificial, notebook, computador, PowerPoint, enfim, é tudo que foge do tradicional. Então, se é uma brincadeira que vocês vão fazer, se é uma dinâmica, sabe? É algo que vai colocar aquela pessoa como protagonista, isso é tecnologia. Porque tecnologia é coisa nova, é coisa que coloca a pessoa em uma outra função ali dentro do ensino, né? Quando eu penso em inovação, tem muito a ver com isso também. Então, aqui eu falo sobre o papel de vocês. Aqui é um resumo do que está lá já no material, tá? No material do AVA, onde atuar e o que vocês poderiam fazer. Então, se optarem por uma biblioteca, né? Estudantes, então, atender um público de estudantes, fazer um sarau, por exemplo, algo que é feito sempre em bibliotecas, né? Um programa aí para jovens leitores ou adultos. ONGs, né? Então, eu posso trabalhar com criança, com adolescentes vulneráveis, com famílias, enfim, né? Uma gama muito grande também que pode ser trabalhada. Centro comunitário, associações, então pode ser moradores, idosos em alfabetização, tecnologia, espaços culturais, instituições religiosas e filantrópicas também. Então, tudo são ideias. Aqui é o mesmo que estava no anterior, tá? O que tem onde pode ser feito e o que poderia, né, a título de exemplo, tá, gente? Então, por exemplo, se eu estou lá num centro comunitário, eu posso fazer uma oficina de elaboração de currículo. Posso ajudar essas pessoas a passar por uma entrevista, não sei, uma informática. Isso é trazer igualdade social. Não está fora do conteúdo que está se pedindo, tá? E também não está fora porque eu vou estar ensinando algo, né? Eu vou trabalhar com ferramentas pedagógicas, com tecnologia para ensinar alguma coisa. Espaços culturais, instituições filantrópicas. Aqui, gente, é o cronograma e a carga horária, né? O todo dessa atividade, ela tem que dar 100 horas. Então, vocês têm que pensar ali, tá, gente? Dentro do seu cronograma. Eu tenho que definir 25 horas para planejar, 50 horas para executar, tá? Mão na massa, e 25 horas para fechar o relatório. Então, dentro da primeira fase, que é planejamento, eu tenho separado ali umas 5 horas para levantar as necessidades do público. Essas 5 horas, gente, elas podem ser cumpridas em um único dia, por exemplo. Então, vamos supor que vocês organizam para conversa com o responsável do local, essa parte de diagnóstica já pode ser feita, né, num único dia. Então, vocês colocam lá a data de início e de fim a mesma. Ou, por exemplo, eu entrei em contato com essa pessoa no dia 27 e fui conversar com ela no dia 28 e defini no dia 28. Então, esse diagnóstico foi feito de 27 a 28. Plano de ação, então é toda essa definição de objetivos, aí vocês podem pensar em datas que vão durar ali uma semana, mais ou menos, aí vai depender de vocês. Só que ela tem que contemplar essas 10 horas, né? E a preparação também, mais 10 horas. A execução, tá?
Aqui eles pedem um ponto de atenção, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, pessoal, é importante. O ano passado, por exemplo, eu fui numa ONG, numa casa de acolhida de crianças, né? Que estavam em situação de vulnerabilidade social. Eu não pude tirar foto dessas crianças, né? Então, eu falo para vocês tirarem fotos do local, tem que tirar. Mas se for em um local onde isso não é possível, vocês vão tirar foto, por exemplo, de vocês palestrando, de vocês ali sentados, ali montando o espaço, tá? É de vocês. Pode tirar uma foto de vocês com a equipe ali daquele local, porque aí não são as crianças, por exemplo, vulneráveis que não podem ser fotografadas. Então, muito cuidado com isso, tá? Normalmente, nessas instituições, eles já falam, ó, não pode tirar foto. Aí vocês tiram foto, né, de vocês, do local, mas não das crianças que ali estão. Então, vocês definem 10 horas para a realização das atividades, 15 para a aplicação de metodologias participativas e 25 uso de tecnologias e registro das ações. Relatório final, então, sistematização e redação, né, do documento. Então, o relatório ele vai ter essa estrutura, né, que é aquele documento. Gente, o documento do relatório ele não pode ser alterado, tá? É aquele documento e ponto final. Você tem que encaixar tudo que tem de informação precisa lá. Ele inicia com o contexto, que é onde você vai contextualizar o local, o público a ser atendido, o cronograma das atividades e as evidências, né? A parte do relato de vocês. Autoavaliação, relato, do mínimo de 15 linhas, que é em formato de dissertação. Anexo obrigatório, não esqueça, né? Então, vocês precisam daquele termo de autorização para vocês estarem naquele espaço, que é assinado pelo responsável do local e precisa ser assinado digitalmente pelo GovBR. Isso, pessoal, precisa ficar muito claro para a pessoa responsável do local, para que não haja problemas posteriores da pessoa falar assim, olha, mas eu não vou assinar pelo GovBR. É algo que a instituição está pedindo, então é algo que tem que ficar claro logo no início para ele. Checklist, né? Então, vamos pensar. Primeira coisa, escolher uma comunidade e alinhar com a temática, tá? Pensa onde vocês vão fazer isso, né? Planejar as ações, executar, redigir o relatório e enviar o anexo, anexar o termo e enviar no ambiente virtual. Deixa eu fechar. Pessoal, vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar? Vocês pensaram em alguma coisa? Como que tá isso? Vocês chegaram a conversar sobre a extensão em algum momento ou não? Pode falar um por vez, tá? Vocês devem estar tudo jantando. Vocês devem estar deitados já assistindo alguma coisa. Tá não? Tá tudo dormindo. Então, eu falei demais, né? Ô, Mi, é assim. E demais. Oi. Eu acho que vocês precisam ficar atentos aos prazos, tá? Definindo um local e uma demanda a ser atendida, as coisas ficam mais fáceis, tá? Então, o que eu penso? Vamos contar com a nossa ajuda também. Se vocês optarem por cada um fazer em um local, não que não possa, né? Vamos supor que um vai lá e fala, eu já trabalho na igreja onde eu frequento e tem um espaço lá, né, de ensino bíblico, é um espaço não formal, dá para fazer lá essa atividade, então eu vou juntar as crianças lá dessa minha comunidade e vou trabalhar um tema lá com eles sobre, né, sobre autismo, por exemplo, sobre respeito à diversidade, enfim, pode ser. Eu acho que se a gente se unir e pensar em nós, enquanto instituição, entrar em contato com algum local também para facilitar esse diálogo, né? Eu acho que ajuda também vocês se unirem para fazer uma ação única, pode ser, ou se unirem em grupos, em pequenos grupos, né? Para fazer menos ações, porque aí vocês tiram o fardo de uma pessoa só, né?
Então, assim, eu até conversei com a Águida, que eu vi que tem muita relação com os conteúdos que ela trabalha com vocês, muita relação. E aí ela pensou em indicar alguns locais para ser feito. Eu acho que a gente precisa dialogar, a gente precisa pensar onde eu gostaria de fazer essa ação, e aí eu deixo também para vocês isso, sabe? Ô Lu, ô Águida, eu tenho um local onde eu frequento, um local que eu conheço, um local que eu já participei, eu contribuo, que seria muito bacana fazer isso, pensei nisso. Então compartilha, a gente vai ajudando também, tá? Então a ideia é a gente pensar em alguma temática, algum local para fazer uma atividade ali e preencher dentro desse relatório. Tem que ter foto, tem que ter comprovação de que de fato foi realizado. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. É mais fácil a gente conversar na segunda. Aí a gente conversa com a sala inteira. É, mas Melhor. isso, tem certeza. Fiquem atentos aos prazos, né? Porque, por exemplo, é bom que até o dia 8 de maio todo mundo já tenha enviado isso. Então, vamos pensar que a gente está em final de fevereiro, a gente já está em março, né? A gente tem março e abril para planejar e fazer. Lembrando que tem feriado, né? Tem tudo isso daí. Mas tem 2 meses aí para a gente pensar em colocar isso em prática. Eu aconselharia que vocês pensassem, gente, em fazer isso já no próximo mês, porque aí vocês vão ter o mês de abril todo para terminar esse relatório, para enviar para esse tutor, para fazer correções que ele possa pedir, né? Então, a gente precisa pensar nisso no próximo mês, já colocar isso em ação, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou parar a gravação aqui. Cadê? Parar a gravação.